Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e esse é nosso primeiro vídeo da série sobre unidades de concentração. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a concentração normal. É comum nos depararmos com informações sobre a quantidade de soluto em uma determinada solução. Temos aqui alguns exemplos. No primeiro nós temos a informação álcool 70%. No segundo, água sanitária com 2% de cloro. No terceiro exemplo nós temos pasta de dente com 1000 ppm de flúor. E no quarto exemplo, farinha de trigo com 20 mg por quilograma de sódio. Essas informações que são mostradas nós utilizamos muito para saber a quantidade de um determinado material naquele composto. Por exemplo, a quantidade de sódio em farinha de trigo. E essas informações elas demonstram para nós a concentração daquele soluto. Sempre que eu falar de concentração daqui para frente, nós estamos nos referindo à quantidade do soluto em uma solução. Então, sempre que vocês se depararem com alguma questão que peça para calcular a concentração, vai ser quantidade do soluto em uma dada solução. Porém, quando nós falamos em medir quantidade, nós podemos medir em várias unidades diferentes. Por exemplo, uma medida que nós podemos utilizar é a medida de massa. A massa geralmente tem como unidade gramas ou miligramas. Nós sabemos que em 1 grama nós temos 1000 miligramas. Podemos ter também a massa em quilograma. Por exemplo, quando nos pesamos em uma balança, nós temos nossa massa em quilogramas. E 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Por exemplo, nós temos a informação de que em um soro fisiológico nós temos 0,9 gramas de NaCl a cada 100 ml. Esse 0,9 gramas quer dizer que a massa que nós temos de NaCl é 0,9 gramas. Nós podemos medir também a quantidade, além de massa, em volume. E o volume ele tem como unidade o litro ou o mililitro. Tá? Nós sabemos que em 1 litro nós temos 1000 mililitros. Enquanto a massa é bastante utilizada quando nós temos solutos ou solventes sólidos, quando nós temos soluto ou solventes líquidos, nós vamos utilizar muito o volume. E como é que eu vou saber quando a unidade está sendo exposta em volume, está sendo medida em volume? Sempre que for em ml, ou seja, em mililitro, como no exemplo nós temos 100 ml de água. Ou seja, nós temos 100 ml de água, é uma medida da quantidade de água, porém em volume. Sempre que for em litro ou mililitro vai ser o volume. E nós temos também a medida em número de mols. Número de mols ele mede a quantidade de matéria. Por exemplo, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Se eu disser que eu tenho 1 mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de molécula, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Percebam que 10 elevado a 23 é 10 vezes 10, 23 vezes. É um valor muito grande. Esse valor de mol ele é uma forma de nós trabalharmos com esse valor, com essa quantidade de moléculas e átomos, que é muito grande, com um valor de representação mais simples. É igual a como nós trabalhamos geralmente com dúzia. Uma dúzia de bananas são 12 bananas. Então é mais fácil eu trabalhar com dúzia do que com 12. O meu cálculo vai ser mais simples, já que aquela unidade, dúzia, representa uma quantidade maior de bananas. Se eu dissesse que eu tinha 1 mol de bananas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 bananas. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho 2 mols de sódio, quer dizer que eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Nós vamos falar muito sobre a quantidade de matéria quando estudarmos concentração em mol por litro. Mas por hora, nós vamos trabalhar principalmente com medidas de massa e volume. A primeira concentração que nós vamos trabalhar é a concentração comum, que também pode ser chamada de concentração em massa ou simplesmente concentração. Se eu colocar uma questão, calcule a concentração de uma determinada solução, como eu coloquei só concentração, quer dizer que eu estou sugerindo que você calcule a concentração comum. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto, então a quantidade do soluto vai ser calculada na forma da massa dele, em gramas
Perceba essa informação muito importante aqui. A massa tem que ser em gramas e o volume da solução em litros. Por que nós utilizamos essa concentração e por que também ela é chamada de concentração comum? Quando nós vamos preparar uma solução em laboratório, é comum dissolvermos um soluto sólido em um solvente líquido. E esse soluto sólido vai ser pesado em uma balança, nós vamos pegar uma massa, que geralmente é medida em gramas, e vamos dissolver em um líquido que vai ter seu volume geralmente medido em litros. Sempre que nós formos calcular a concentração, nós vamos dividir a massa do soluto em gramas pelo volume da solução. Novamente, eu estou falando de concentração. Sempre que eu falo de concentração, é quantidade do soluto, nesse caso medido em massa, dividido pela quantidade da solução, que nesse caso é medida em litros. Vamos fazer um exemplo. Qual a concentração comum de uma solução de 100 ml de leite misturado com 10 gramas de achocolatado? A partir de agora, nós vamos seguir algumas etapas sempre que formos responder questões relacionadas à medida de concentração. A primeira e a mais importante das etapas é retirar o máximo de informações possíveis do enunciado da questão. Muita gente não consegue responder algumas questões relativamente simples porque não consegue retirar as informações da própria questão, do enunciado da questão. Vamos começar a analisar essa questão. Qual a concentração comum de uma solução? O nosso objetivo no final dessa questão é saber qual a concentração comum. Nós temos esse soluto medido em gramas. Nós já vimos no início desse vídeo que gramas é uma medida de massa. Então, quando eu falo que eu tenho 10 gramas de achocolatado, quer dizer que a massa do meu soluto é de 10 gramas. Além disso, eu estou falando que eu tenho 100 ml de leite. Vamos sugerir, já que a questão não está nos informando isso explicitamente, então vamos considerar que, mesmo adicionando as 10 gramas do achocolatado no 100 ml de leite, o volume final da solução vai continuar sendo os mesmos 100 ml. Então, no final das contas, eu vou ter que o volume da minha solução vai ser os 100 ml de leite. Percebam que massa foi calculada, foi medida em gramas e o volume foi medido em ml. Para calcular nossa concentração, nós vamos utilizar a fórmula que aprendemos anteriormente. Concentração é igual massa do soluto dividido pelo volume da solução. Percebam que a massa do soluto tem que ser calculada em gramas. Nesse caso, nós temos nossa massa do soluto, 10 gramas. Nós vamos dividir esse valor dessa massa pelo volume da solução em litros. Porém, a questão nos informou que o volume da solução estava em ml, em mililitros. Eu preciso converter para litro. A minha fórmula exige que eu trabalhe com gramas por litro. E agora, como é que eu faço essa conversão? Sempre que eu for passar de ml para litro, eu tenho que lembrar que em 1 litro eu tenho 1000 mililitros. Então, para eu sair de mililitro para litro, eu vou ter que dividir por 1000. Então, para fazer essa conversão, eu vou ter que dividir o valor em ml por 1000. Dividindo 100 por 1000, nós vamos ter como resultado 0,1 litros. Então, o volume da nossa solução é de 0,1 litros. Agora eu já tenho todas as informações que eu preciso para calcular a concentração. Nossa concentração comum vai ser igual a massa, que é 10 gramas, massa do soluto, dividido pelo volume da solução, que é de 0,1 litros. 10 gramas dividido por 0,1 litros vai dar o resultado de 100 gramas por litro. 10 dividido por 0,1, 100. E como eu tenho grama dividido por litro, grama por litro. Isso quer dizer que eu tenho 100 gramas por litro dessa solução. Essa é a nossa concentração comum. Conseguimos assim concluir a nossa atividade. Vamos ver mais um exemplo. Qual a concentração de uma solução obtida pela dissolução de 100 gramas de NaOH em 400 ml de água, considerando um volume final de 400 ml? Nesse caso, nós vamos seguir as mesmas etapas anteriores. Se você quiser treinar, pausa o vídeo aqui, responde no caderno, tenta fazer a questão, no final você confere com o passo a passo que eu fiz, e aí você vai poder observar o que você acertou e o que você se equivocou.
Então vamos responder essa questão agora. Primeira etapa que nós seguimos sempre: retirar o máximo de informações possíveis do enunciado da questão. Daqui para frente nós vamos sempre seguir essa primeira etapa. Vamos analisar o enunciado. Primeira informação que nós podemos tirar é o seguinte: qual a concentração de uma solução obtida pela dissolução de 100 gramas de NaOH em 400 ml de água? Então, o que a questão quer que nós respondemos no final é qual a concentração da solução. E como eu estou colocando apenas concentração, é a concentração comum. Então, o que nós vamos obter como resultado final dessa atividade é o valor da concentração comum. Da concentração comum obtida pela dissolução de 100 gramas de NaOH. Eu tenho 100 gramas de NaOH, 400 ml de água. O nosso NaOH vai ser então o meu soluto da questão, porque está numa quantidade menor que a água. 100 gramas, gramas é uma medida de massa, NaOH é o meu soluto, então esses 100 gramas de NaOH eu posso representar como sendo a massa do meu soluto. Massa do soluto é igual a 100 gramas e essa solução foi preparada dissolvendo os 100 gramas em 400 ml de água. 400 ml de água vai ser então o volume da minha solução. Já que no final ele fala, considerando o volume final de 400 ml. Então mesmo que eu adicione as 100 gramas de NaOH, ela vai se dissolver na água e não houve alteração no volume. Vamos então responder essa questão. Nós já vimos que a fórmula da concentração comum, ela é massa do soluto sobre volume da solução. Então, para saber a nossa concentração, nós vamos precisar da massa do soluto em gramas e do volume da solução em litros. Porém, eu não tenho esse volume da solução em litros. Eu já tenho a massa do soluto em gramas, porém o volume da solução que eu tenho é em mililitros. Eu tenho 400 ml como volume da solução. Como é que eu faço para converter de ml para litro? Nós já aprendemos anteriormente. Você divide o valor de mililitros por 1000. Nesse caso eu vou dividir o 400 por 1000. E 400 dividido por 1000 vai ser igual a 0,4 litros. Dessa forma, o volume da minha solução é 0,4. Agora eu já tenho a massa do soluto e o volume da solução. Já tenho as informações necessárias para calcular a nossa concentração. Concentração vai ser igual então a 100 gramas, que é a massa do soluto, dividido por 0,4 litros. 100 gramas dividido por 0,4 litros vai ser igual a 250 gramas por litro. 100 dividido por 0,4 é 250, gramas dividido por litro, grama por litro. Chegamos então à nossa concentração dessa solução. A solução obtida pela dissolução de 100 gramas de NaOH em 400 ml de água vai ter como concentração 250 gramas por litro. Está respondida a nossa questão. Vamos ver mais um exemplo. Novamente, se você quiser parar o vídeo aqui, tentar fazer sozinho e no final conferir com a minha resposta, você pode ver o que acertou ou o que errou. Se tiver tudo certo, beleza, você está conseguindo entender o andamento dessa questão. Se você se equivocou em alguma coisa, você pode ver no vídeo onde você se equivocou e corrigir. Vamos então responder. Primeira etapa, ler a questão com calma, interpretar todas as informações que nos são fornecidas pelo enunciado. Dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em água. Então nós teremos uma solução de sal de cozinha em água. A pergunta é, qual será o volume da solução, sabendo que sua concentração de sal é de 5 gramas por litro? Vamos por partes. Primeira coisa, eu tenho dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em água. Então o sal vai ser o nosso soluto. E como são 20 gramas, gramas é uma medida de massa, a massa do meu soluto vai ser igual a 20 gramas. Qual será o volume da solução? Isso quer dizer que o meu objetivo ao responder essa questão é calcular o volume da solução, sabendo que a sua concentração é de 5 gramas por litro. Essa questão, diferente da anterior, ela já nos fornece a concentração. 5 gramas por litro é uma medida de concentração. E aqui vai uma dica. Muitas vezes as pessoas, por nervosismo ou simplesmente naquele momento, dá um branco e você esquece a fórmula. Você vai fazer um cálculo como esse de concentração e por alguma razão você esqueceu a fórmula. E agora o que é que você faz?
Uma dica que eu dou é o seguinte: nessa questão eu estou falando, a concentração é 5 gramas por litro. Você tem essa informação, concentração igual 5 gramas por litro, mas você não lembra a fórmula da concentração, você está em dúvida. Porém, observa a unidade da concentração. A unidade é gramas por litro. Como nós já vimos no início desse vídeo, gramas é uma medida de massa e litro de volume. Então, naturalmente, a fórmula da concentração vai ser a massa dividido pelo volume. E como concentração é soluto sobre a solução, massa do soluto, volume da solução. Então, é importante você observar isso, que isso vale para várias fórmulas que vocês podem se deparar daqui para frente. Esqueceu a fórmula na hora da questão, você pode observar as unidades e fazer o que nós chamamos de análise dimensional. Esse é um exemplo bem simples de análise dimensional. A análise dimensional é uma área um pouco mais complexa, mas que pode ajudar um pouco a responder algumas questões. Vamos focar nessa agora. Nós sabemos que nossa concentração é 5 gramas por litro, a massa é 20 gramas e nós vamos calcular o volume da solução. Vamos substituir na fórmula massa 20 gramas, massa do soluto, concentração 5 gramas por litro. E agora como é que nós calculamos o volume? Lembrando lá da matemática, quando nós temos uma incógnita, que é a parte que nós não sabemos da equação, nesse caso que nós não sabemos é o volume da solução, nós temos que isolar ele de um lado da igualdade e deixar todo o resto do outro lado. Então nós vamos ter que passar esse volume da solução para o outro lado da igualdade e passar nossa concentração de 5 gramas por litro para o lado em que está os 20 gramas. Como é que nós vamos fazer isso? O volume da solução está dividindo. Se ele está dividindo, quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu vou ter que passar ele multiplicando. Então esse volume da solução vai multiplicar os 5 gramas, e os 5 gramas, por sua vez, já que está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou ter que o volume da minha solução em litros vai ser igual a 20 gramas dividido por 5 gramas por litro. Agora eu já posso responder. 20 dividido por 5 vai ser 4. E eu tenho 20 gramas dividido por 5 gramas por litro. Como eu tenho gramas no numerador e no denominador, eu posso cortar. Meu resultado vai ser 4 litros, que é o volume que eu desejo. Essa é outra dica importante. Sempre que você for responder, mantenha as unidades. Porque se você se confundir em algum momento e as unidades não cortarem, por exemplo, se você for responder essa questão e seu resultado não tivesse chegado em litros, tivesse, por exemplo, gramas ao quadrado ou alguma outra unidade que não correspondesse ao volume que é o que você se interessa, quer dizer que em alguma etapa você se equivocou. Nesse caso, o volume da nossa solução é 4 litros, respondemos a questão. Importante. Eu estou falando muito sobre unidade. Apesar de terem a mesma unidade, a concentração comum e a densidade da solução são grandezas completamente diferentes. Concentração comum é calculada como sendo a massa do soluto pelo volume da solução e a densidade, a massa da solução pelo volume da própria solução. Percebam, a densidade é uma propriedade específica daquela solução. Ela está relacionando a quantidade daquela solução, a massa dela, pelo volume que ocupa no espaço. Já quando eu falo de concentração, eu estou relacionando a quantidade do soluto dissolvido em um dado volume da solução. Então, cuidado para não confundir as duas. Os dois resultados seriam em gramas por litro. Só que no caso da concentração comum, essa massa que é medida em gramas é a massa do soluto. Então, concentração comum, soluto. E no caso da densidade, a massa é a massa da solução. É a densidade da solução. Essa é a principal diferença entre as duas medidas. Uma mede a concentração do soluto na solução e a densidade está relacionado com a quantidade de matéria e o espaço que essa matéria ocupa, o volume que essa matéria ocupa. Vamos fazer agora um resumão do que nós estudamos de principal até aqui. Nós vimos que a concentração se refere à quantidade de soluto em uma dada solução. Então daqui para frente, sempre que nós falarmos em concentração, vai ser quantidade do soluto pela quantidade da solução. Essa quantidade pode ser em massa, em volume ou em número de mols. Nós vimos a primeira medida de concentração que estudaremos, que foi a concentração comum, que é o C maiúsculo, e que é calculada como a relação entre a massa do soluto, geralmente em gramas,
e o volume da solução em litros. Então a concentração comum é a massa do soluto em gramas, volume da solução em litros. Nós encerramos aqui esse vídeo e no próximo vídeo nós vamos estudar mais uma unidade de concentração. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a fração em massa, que também é chamada de título em massa. Então, até lá!